Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, queridinhos aluninhos. Hoje vamos corrigir Rio de Janeiro 2019 com a prof. Silvia. Aqui estamos para mais uma linda correção de uma linda provinha do CMRJ, Rio de Janeiro. Uma prova bem legal, bem legal, bem legal. É uma prova, vamos vendo aí, quando a gente chegar lá na metade eu vou falar com vocês a respeito da temática. Vamos ver, o primeiro texto que eles colocaram é o João e o pé de feijão preto. Será que é um conto de fadas ou um conto maravilhoso? Não. É uma paródia de um conto maravilhoso, famoso, chamado João Pé de Feijão, é ou não é? Pois é. Então significa que através desse texto eu me dou conta que já existia um outro e eles fizeram algo em cima daquela história que já existia. Então vamos à questão número 1. Segundo o verbete do dicionário, intertextualidade, superposição de um texto em relação a outro ou mais anteriores. Processo de produção de um texto literário que parte de vários outros, com ele se imbrica. Imbrica se sobrepõe, se interliga. Pessoal, aquilo que eu já disse, esse texto tem intertextualidade, ou seja, é um texto, a temática está entre textos. Entre textos significa que é um texto que foi escrito em cima de outro já existente. Muitas vezes essa intertextualidade se chama paródia. Vamos ver o que eles colocam aqui. O texto 1 revela a intertextualidade com um conto de fada João e o pé de feijão. A passagem que confirma essa superposição de texto é superposição, é uma posição em cima da outra, é o título, a linha 1. Como é que vocês... qual seria a alternativa que remete ao fato de esse texto já ter um outro existente? É pelo título, não é? Quando a gente já olha o título, a gente diz, esse título tem a ver com João e o pé de feijão. Então a gente já mata a questão 1, letra A, certo? Já dá para tirar todas as outras. Através do título eu sei que há uma intertextualidade. 2. Na frase dita pela mãe a João. O que você fez desta vez? Quantas vezes vocês não recebem essa frase? Fulaninho, o que foi dessa vez? Vocês ligam a 4ª vez para a mãe pega o telefone e diz, o que foi dessa vez? Significa que tu já andaste aprontando, né? Ou já sucederam fatos anteriores que fazem com que ela pergunte, o que foi dessa vez? É ou não é? É. Então, existe o pressuposto. Pressuposto é algo que está pré-suposto. Pré-suposto, ou seja, antes aconteceu alguma coisa que já antes estava suposta. Pressuposto é isso. O que se pressupõe aqui? Que o menino era comumente muito travesso? Sim, vocês vivem esse fato, não é? Não é a primeira vez que ele faz uma coisa boa, não é boa? Não era frequente o menino desobedecer? Não, era, né? O menino nunca aborrecia a mãe com coisas erradas? Não, ele aborrecia. E o filho costumava fazer coisa que dava orgulho à mãe? Também não. Então a número 2, letra A, tá bem gritante a resposta, né? 3. Meu filho, nosso dinheiro acabou e nossa vaquinha secou. Usou-se a vírgula do meu filho para lembrar um chamamento. Essa vírgula cai em todas as provas do Colégio Militar de Porto Alegre desde 2014. Desculpa, desde 2013, a prova do Don Quixote. Desde 2013, a prova do Don Quixote veio com a vírgula do chamamento, a vírgula do vocativo. Então,
Qual delas está chamando, não é aquilo que a gente repete nas aulas, a vírgula do vocativo é a vírgula mais solicitada nas provas de fundamental. Onde que nós temos um vocativo? Onde tem uma alternativa que há um termo chamando outra criatura. Ali, letra C, ó. Espere aí, seu patife, vais virar um belo bife. Seu patife, eu tô chamando. Ah, mas eu não estou chamando pelo nome, não importa, eu posso chamar alguém por apelido, por um palavrão, por uma gíria, por uma coisa que eu inventar. Basta eu chamar. E esse chamamento no meio de uma frase, ele vem sempre virgulado. Sempre, ele não faz parte da frase. Ele chama ó, espere aí, seu Patife, espere aí, seu João, espere aí, Maria, espere aí, meu filho, espere aí, meu amor, tá bom? Então, a questão 3, letra C, é a vírgula do chamamento. Questão 4, temos um para. Para, vamos ver o que ele está indicando aqui. O menino voltou para casa. Para casa é lugar, certo? O menino voltou para casa. A palavra em destaque relaciona as palavras voltou e casa. Então, se está relacionando voltou e casa, é uma preposição. Qual é o papel das preposições? Não é unir palavras, né? O papel das preposições é unir palavras. Então, está unindo o verbo voltou a casa. Aí pergunta, estabelecendo uma relação de sentido. Eles querem que vocês coloquem qual a palavra para que tem a mesma semântica. Então vamos lá, o menino voltou para casa é lugar. Nós temos que achar uma preposição que indique lugar também. Você sabe que existem várias preposições que indicam lugar, né? Vamos nelas. Letra A, você trocou nossa vaquinha por isso, esse por não é lugar, ele é troca, tá? Ou ideia. Letra B, e começou a subir pela planta para ver, a fim de ver, finalidade, não é? Letra C, o grandalhão caminhou até a gaiola. Esse até não está levando a um lugar que é a gaiola? Então é essa a resposta, esse até indica lugar. Vamos na letra D. Então a mãe de João segurou pelo braço é meio. E letra E, aí disse para o grandalhão. Para o grandalhão disse para ele, na direção dele. Certo? Destino, direção, para ele. Então, a resposta é a letra C. Lugar. Número 5. Na construção das frases foram empregados recursos expressivos que geram efeitos de sentido. A passagem que ocorre um efeito de sentido diferente. Vamos lá. Efeito de sentido. Glu, glu, pou, pou, pou. Snip, 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 ploc. E a letra E tem um bem. O que eles querem aqui? O efeito de sentido na letra A, B, C e D é feito através das onomatopeias, que é quando eu escrevo um som, não é? É, onomatopeias. Eu escrevo um som. Glu, glu, barulho, o chão começou a tremer, pou, pou, pou. Estão vendo? A letra E não tem onomatopeia, tem um escorregador bem comprido. Esse bem comprido, o autor utilizou esse monte de letra E para dizer que era muito, para dar a ideia de intensidade. Então aquilo ali não é uma onomatopeia. Questão 5, letra E. Questão 6. As repetições eram pobres, muito pobres, pobres de dar dó. Ele era muito grande, muitíssimo grande, muitíssimo grandíssimo. Sugere que o narrador julga as ações, explica o significado, despista a real percepção dos fatos, intensifica a descrição dos elementos ou dilui a noção de tempo, suaviza. O que vocês acham que é? Quando eu coloco esse superlativo, o que o superlativo fala? É muito pobre, paupérrimo, muitíssimo pobre.
muitíssimo grande, grandíssimo. O superlativo ele tem a ideia de intensificar. É aquilo que vai ao extremo. Então é a letra D. Vejam, a prova não fala em superlativo. Ela pergunta qual o sentido, certo? Então é uma prova gramatical que vocês nem sabem que tem gramática. E vocês acabam respondendo, por quê? Porque ela é uma prova que a gramática está escondida, está implícita. Então vocês fazem a interpretação da pergunta e já conseguem responder, tá bem? Questão 7. No decorrer da história, quase saindo do castelo, no entanto, o narrador faz uma ressalva. Ó, no entanto, sempre tem um no entanto nas histórias. Esses parênteses, o narrador faz uma ressalva. Uma ressalva é uma observação. Indica o quê? Que um retrocesso no tempo? Não. Significa uma dúvida do narrador? Não é uma dúvida. Significa uma mudança no fluxo dos acontecimentos? Sim, porque o no entanto é uma ideia de oposição. Sempre tem um no entanto nas histórias. Tem aquele famoso mas. Tudo ia maravilhoso, mas Cinderela perdeu o sapato. Quer dizer que houve uma mudança no fluxo dos acontecimentos. Então a questão 7 é a letra C, porque a conjunção, no entanto, dá a ideia de oposição. Então quando se opõe, mudam os acontecimentos. Questão 8 diz assim: a mãe de João vendeu o ovo de ouro e comprou várias vacas, que agora davam leite, ou que davam leite, e galinhas que botavam ovos de verdade. Os parênteses, de acordo com o contexto, então, eram vacas que agora eram de verdade, que agora davam leite, porque antes elas não davam, e eram galinhas que antes botavam ovos de verdade, de ovos de ouro, e agora põem ovos de verdade. Esses parênteses indicam o quê? Uma intromissão no final? Não. Uma correção das informações equivocadas, erradas anteriores? Não. Antes elas não estavam erradas, antes elas tinham outra finalidade. Ou seja, as vacas antes e as galinhas tinham outra finalidade que é agora. Letra C. Um comentário explicativo acerca dos fatos narrados. Comentário explicativo acerca dos fatos narrados. Não são fatos. São substantivos, são personagens, são vacas ali. As galinhas não são personagens, mas são objetos da história, não são fatos. Desejo de enfatizar fatos diferentes dos anteriores. Comentário explicativo sobre os fatos narrados. Na letra C, significa que não são os fatos narrados. São os fatos, sim, os fatos ali que davam, ali está o fato, tá? O que acontece na letra C? Um comentário explicativo sobre os fatos narrados na história? Não. Aqueles parênteses mostram que antes eram diferentes. Antes as vacas não davam leite e as galinhas não botavam ovos comuns. Significa que enfatiza fatos diferentes dos anteriores, porque agora elas dão leite, agora elas põem ovos de ouro, de verdade, antes eram de ouro. Compreendido? Então a questão 8 é a letra D. Devo acrescentar aqui que entre a letra C e a letra D tem uma diferença muito pequena. Tem que prestar muita atenção. A seguir temos O Cão e o Lobo, uma fábula. Nesta fábula, vocês notem, não há moral no final. Muitas vezes me perguntam, Silvia, quando eu vou fazer uma fábula, é obrigatório colocar a moral embaixo? Moral, 2 pontos, tal. Não, pessoal, não é obrigatório. As fadas mais modernas não têm, né? As fadas do Monteiro Lobato, por exemplo, elas não têm a moral. Algumas têm, outras não têm, então não é obrigatório. A gente encontra a moral bem gritante nas fábulas antigas, do Esopo, do La Fontaine, do Leonardo da Vinci. Então vamos à questão 9.
Comparando-se os textos 1 e 2, percebe-se que tanto a mãe do João quanto o lobo não abrem mão de certos valores. Quer dizer que eles não dispensam, não esquecem valores. Aqui nós temos valores no sentido de nobres, sentimentos, conceitos que estão enraigados na minha personalidade, na minha educação. A mãe do João e o lobo, eles não abrem mão de quê? De, letra A, conivência e determinação, cooperação. Conivência é cooperação. Não. Letra B, honestidade e autonomia. Sim. Honestidade, a mãe do João, não é? Tanto que ela fez o João devolver ao gigante a galinha. Autonomia tem a ver com o lobo. Autonomia é a competência, ser autônomo. Eu tenho competência para gerir a minha vida, para viver, para ordenar, para administrar a minha vida. Então isso é autonomia. Então é a questão 9, letra B. São os dois adjetivos dados os valores, né, colocados nos dois personagens. A questão 10 diz assim: no texto 2 ocorre em certo momento uma mudança radical no desenlace dos acontecimentos. Desenlace é desfecho, a finalização. Então, ocorre uma mudança radical. A passagem que demonstra isso, qual é? Será que a letra A? Mas, amigo lobo, suponho que você pode levar a mesma vida boa que leva. Letra B. Basta que abandone esse viver errante. Letra C. Aceito, respondeu o lobo. Letra D. Fechado, resolveu o lobo. E letra E. Logo, porém, notou que o cachorro estava de coleira. O que levou o lobo a mudar de ideia? Quando ele, plim, olhou a coleira do cachorro e se deu conta de que a coleira demonstrava a falta de liberdade. Fechado, precisaria colocar fechado, né? Não é? Resolveu o lobo e, emparelhando-se com o cachorro, partiu a caminho da casa. Logo, porém, notou que o cachorro estava de coleira. Aí mudou o rumo da história. Que diabo é isso que você tem no pescoço? É a coleira. Para que serve? Para me prenderem a corrente. Então não é livre, não vai para onde quer, como eu? Nem sempre. Passo às vezes vários dias preso, conforme a veneta do meu senhor. Mas que tem isso se a comida é boa e vem na hora certa? E aí ele diz, o lobo entreparou, refletiu e disse, sabe o que mais? Até logo. E foi para outro lado. Tá? Então foi essa olhada na coleira do cachorro que fez ele repensar e voltar. Então a questão 10 entra na alternativa E. A questão 11 diz assim: uma das condições para que o lobo seja aceito na casa do dono do cão é civilizar-se. De acordo com o texto, isso significa que o lobo deveria fazer o quê? Civilizar-se é o quê? O que o lobo deveria fazer? Renunciar à servidão? Não, ao contrário. Levar uma vida nômade? Nômade é sem habitação fixa. Também não, pelo contrário, ele teria que ter uma vida não nômade. Ser dócil para com todos? Não, isso não é civilidade. Abandonar hábitos originais da sua origem de lobo? Sim, ele teria que deixar de ser silvestre, ele teria que deixar de ser livre, né, para se tornar-se domesticado e civilizado, trancafiado, com coleira, né, à mercê do que o dono resolvesse fazer. Se o dono quisesse deixar ele 20 dias preso, ficaria como acontece hoje com os animais, né? É muito triste.
Questão 11, letra D. Questão 12, diz assim: embora o texto 2 seja uma fábula, não deixa explícita uma moral. Explícita é, não está aparecendo, não está escrito lá, moral, 2 pontos, parará. Considerando a conduta do lobo, essa moral pode ser sintetizada. O que é sintetizada? Resumida. A moral pode ser resumida por qual alternativa? A resposta é E. Antes a pobreza com independência do que a fartura com sujeição. Sujeição é obediência, é quando eu me sujeito às ordens de alguém. Então é a letra E. O lobo preferiu a liberdade, preferiu a pobreza com a sua liberdade, ou seja, ele preferiu ser livre e pobre a ser preso e rico na questão da alimentação, na questão de ter uma casa, de ter comida, de ter carinho. Ele não renunciou à sua liberdade. Bacana, né? A fábula é muito bacana. Gostei muito também. E temos aqui o texto 3. O texto 3 fala, é um poema muito, muito profundo, do Manuel Bandeira. Esse poema já caiu em provas de concursos de todo o Brasil, para qualquer nível, tá? Eles conseguiram botar numa prova para 6º ano. Até agora eu só tinha visto esse poema em prova de adulto, né? Até nas provas do Enem, mas principalmente em prova de adulto. E em livros didáticos também ele aparece muitas vezes para ser trabalhado. Então diz assim, o bicho, porque é um poema muito impactante. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Muito profundo esse texto, muito impactante, Manuel Bandeira. Então, levando em consideração esse trecho, esse texto 3, há 2 questões para nós organizarmos a resolução. Seguimos com a questão 13, que diz assim: nos versos, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. A enumeração relacionada a esses bichos cria uma expectativa com o objetivo de quê? Então, não era um cão, não era um gato, não era um rato. O próximo seria, não era uma barata, não era uma pulga. Esse decréscimo de tamanho e também eu diria de, não a importância na natureza, mas uma questão de interação com o humano. Cachorro, gato, rato, o próximo provavelmente diria uma barata, né? Uma coisa mais distante da nossa interação. Essa enumeração cria uma expectativa com o objetivo de quê? De sensibilizar para a condição humana. Porque no momento que o autor diz, não era um cão, não era um gato, não era um rato, era um homem. Então no momento que ele compara quem é que vai no lixo? Rato? Rato costuma estar no lixo, né? Então ele quis sensibilizar, equiparar o homem catando comida no lixo igual a um rato. Então aquilo ali realmente é aquela parte que mais nos sensibiliza, que torna o poema assim um tapa na cara do leitor, assim, quem diz, não era. Acordem, olha a que ponto que chega uma pessoa catando comida na lata do lixo igual a rato. Então a sensibilização do leitor, questão 13, letra C. Isso que eu disse para vocês, ele é
ele é um texto, é um poema que é trabalhado muito com os concursos de adultos, nível médio e adultos, tá? A questão central que o poeta levanta, consiste em quê? No abandono dos animais de rua, no acúmulo de lixo, no consumo de alimentos sem valor nutricional. Que isso? Letra D, no desequilíbrio das condições de acesso ao alimento. Certo? Desequilíbrio das condições, ou seja, olhem onde que o homem foi buscar alimento, no lixo, nos detritos, naquilo que nós jogamos fora. Então 14, letra D. Como será a alimentação dos humanos no futuro? Texto 4. Aqui nós temos um texto mais opinativo, não é? Sempre olhando a bibliografia, isso é uma grande sacada para nós acertarmos a interpretação de texto. Megacurioso.com.br trabalha com sustentabilidade, como será a alimentação dos humanos no futuro, certo? Então aqui nós temos um artigo científico, não é bem científico, mas é um texto opinativo. Tem algumas questões científicas. Um cientista, o Richard Archer, né, comenta muitas coisas. Então vamos ver, não é uma narrativa, não é uma historinha, não é um texto opinativo, é um texto dissertativo, é um texto que levanta a opinião de um cientista, né, e ele explica muitas coisas. Então vamos lá. Na passagem, segundo Archer, além de nutritivos, os alimentos processados podem ser preservados por mais tempo. Essa expressão, segundo Archer, revela o quê? A insinuação de uma afirmação questionável, ou seja, insinuação dá a entender que é uma afirmação que se questiona? Não. Segundo o que ele disse, não se questiona, se afirma. Então a letra A está fora. Letra B. Cita uma ideia defendida pelo cientista? Sim, né? De acordo com Archer, segundo Archer, além de nutritivos, os alimentos podem piriri periri. Então é essa. A conjunção conformativa, segundo, é a mesma coisa que conforme Archer, que é a mesma coisa com de acordo com Archer. De acordo com. Então são as conjunções conformativas, ó. Então, de acordo com o que ele disse, de acordo com Silvia, segundo o que disse Silvia, certo? Segundo o que disse Silvia, segundo Silvia, devo prestar atenção nas questões da prova, né? Então, tem a citar uma ideia defendida pelo cientista, questão 15b. 16. Temos ali 1, 2, 3, 4, 5 termos sublinhados. Eles gostariam que vocês fizessem o seguinte: algumas palavras são usadas para referir-se a termos ou expressões do texto, estabelecendo entre eles relações de sentido e evitando repetições, certo? Então, para que servem algumas palavras? Pronomes, serve para não repetir, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, sinônimos, não é? Então vamos observar essa relação. A análise do elemento coesivo chama-se coesão quando eu faço uma costura bem bonita entre uma ideia e outra. Está corretamente. Vamos lá, letra A. O cientista retoma ele. Vamos lá na letra A. O cientista retoma ele. Vamos ver. Outra tendência aportada por Archer será o emprego dos equipamentos 3D para imprimir refeições. E, de acordo com o cientista, é ao contrário. Ele retoma o cientista, certo? Então, de acordo com o cientista, retoma ele. Não, é ele que retoma o cientista. A letra A está errada. Letra B.
Esses dispositivos substituiu equipamentos 3D. Vamos ver. Outra tendência apontada por Archer será o emprego de equipamentos 3D para imprimir refeições. E, de acordo com o cientista, esses dispositivos permitirão que os usuários fabriquem. Quais dispositivos? Os equipamentos 3D. Então tá certa a letra B. Tem que ver se o ponto de referência deles está de acordo. Vamos ver a letra C. Suas substitui criações culinárias e comidas. Não. Permitirão que os usuários fabriquem suas criações. Não substitui. Acompanha. Indica a posse. Então não é. Letra D. Assim, além disso, ele prevê o desenvolvimento de tecnologias. Ele quem? Archer. Então, não é emprego. É Archer. E o que? O desenvolvimento de tecnologias que permitem criar ingredientes livres de calorias e que possam encapsular. Quem? As tecnologias. Essas tecnologias possam encapsular, cobrir e proteger. Então, esse que deveria se referir-se a tecnologias e não a calorias, certo? Então, a questão 16 é bem aquilo que eles gostam de pedir para o 6º ano. São as conjunções, são os pronomes, são os termos coesivos. Está bem gritante no edital. Questão 17. No trecho, com uma população mundial cada vez mais urbana e ávida por comodidades, avidez é vontade, desejo, ávida é sedenta. Então, poderemos substituir por, no texto, ansiosa por comodidades, medrosa por comodidades, generosa, resignada, equilibrada. Só pode ser a letra A, ansiosa, sedenta. No verso, engolia com voracidade. Voracidade. Do poema O Bicho, a ideia expressa encontra correspondência com o primeiro parágrafo do texto 4. Engolia com voracidade com o primeiro parágrafo do texto 4. Vamos ao primeiro parágrafo do texto 4. Com o aumento da população mundial, a redução de recursos e mudanças na dieta, muita gente prevê que no futuro a humanidade enfrentará uma competição por alimentos sem precedentes. Então haverá uma disputa por alimento, quer dizer que vai haver muita fome. Aliás, segundo os mais fatalistas que acreditam no destino, se as coisas continuarem como estão, por volta do ano de 2050 seremos testemunhas de uma onda de fome que poderá afetar todo o planeta. Então estamos falando de daqui a 30 anos. Complicado? Então o que diz aqui? No verso, engolia com voracidade. Essa ideia encontra correspondência com o primeiro parágrafo do texto 4. Porque revela o quê? Uma vez que é a mesma coisa que por quê. Porque revela o quê? A diminuição de áreas plantadas? Não. Porque engolia com voracidade é com muita vontade. Porque o consumo de produtos, por causa dos produtos, uma vez que revela o consumo, olha que erro da prova. Uma vez que revela a consumo, viram? Um erro. Uma vez que revela consumo de produtos, não. Uma vez que revela concorrência por comida, sim. Vai ser aquela correria, voracidade é muita vontade. Né? Então, é a correria, a concorrência por comida. Questão 18, letra C. Vocês poderiam nessa prova se encontrarem dificuldades quanto ao vocabulário. É um vocabulário bem mais requintado, é mais adulto para a idade de vocês. Então, provavelmente, vocês fossem errar mais nessa prova do Rio de Janeiro por causa da linguagem mais culta, que uma criança de 10, 11 anos muitas vezes não tem. Esse tipo de linguagem. Muitas vezes não, acho que sempre, né? Questão 19. Uma preocupação semelhante entre o texto publicitário abaixo e o texto de Maria Luciana Rincon é
Então a pergunta está lá em cima e vem o texto. Quando o assunto for alimentação, não feche os olhos. Exija os alertas dos triângulos nos alimentos. Que triângulo é esse? Indica alto em sódio, em sal. Indica alto em açúcar, açúcar branco processado não faz bem. E indica alto em gorduras saturadas não faz bem. Então esses 3 triângulos é como se fosse perigo. São alimentos industrializados, certo? Que não são naturais. Então, uma preocupação entre esse texto publicitário da Maria Luciana Rincon, que é o texto 4, indica o quê? O cuidado do consumidor com produtos processados. Essa é a preocupação. Cuidar do produto processado, tá? Que faz mal. A gente deve estar sempre buscando um produto orgânico, um produto natural, sem conservantes, né? Cultivados sem agrotóxicos. Então, eu sei que é difícil, mas temos que estar alerta àquilo que comemos. 20. É possível relacionar os textos 1, 2, 3 e 4 desta prova por terem em comum. Por terem em comum é por tratarem todos da mesma forma, com igualdade. Quer dizer, os 4 tratam de um assunto que acontece nos 4, em comum, simultaneamente. Vamos lá. Texto 1 é João e o pé de feijão. Vamos nos lembrando. João e o pé de feijão, ele queria buscar comida, certo? 2. O cão e o lobo se encontraram por causa de comida. 3. O bicho, o poema do bicho, fala do homem procurando comida na lata do lixo. E o 4, comida, alimentos que nós vamos comer no futuro. Qual seria a resposta que abrangeria os 4 textos? A luta pela sobrevivência, a impossibilidade de encontrar alimentos, tem que ser nos 4. Nos 4 é a luta pela sobrevivência, letra A. Essa questão também não está fácil, mas se vocês começarem a analisar um por um, vejam bem, tem que estar nos 4 textos. Então, a luta pela sobrevivência tem nos 4 textos. Quando o João corre lá no gigante, o cão e o lobo, não é? Quando o lobo gostaria de seguir a vida do cachorro, porque o cachorro tinha comida e ele não. O poema do bicho, mostrando o homem lutando pela sobrevivência, alimentando no lixo. E o final, que fala sobre a alimentação do futuro. E a redação, galera? A redação aqui da prova do Rio de Janeiro vem com o seguinte tema. A seguir vai ser Valério Ministro uma história retirada do livro João e os 10 pés de feijões, que não é o conto maravilhoso, é o outro conto, cuja história da vez é a João e o pé de feijão Bolinha. Seu trabalho será continuar essa história a partir de onde parou. Então aqui essa provinha é bem bacana, porque diz assim, para desenvolver seu texto, você deve se basear no que já foi apresentado nessa narrativa e nas características de João. Então, o João tem que seguir com as características que já foram apresentadas ali. Use o mesmo tipo de narrador que emite opinião sobre os fatos. Você deve ter um olhar crítico sobre o seguinte tema: a aventura de João e a necessidade de acabar com a fome. Então, aqui eles querem um discurso indireto livre, que é quando vocês narram em terceira pessoa, né? Mas ao mesmo tempo o narrador se intromete com alguns comentários, com uma visão crítica na história. Então, é um discurso que nós não usamos aqui no Rio Grande do Sul, nas provas de Porto Alegre, nem de Curitiba, nem na região sul. A região sul não trabalha com discurso indireto livre. O Rio de Janeiro, né, como eu disse para vocês, a prova do Rio de Janeiro e de Brasília, elas são bem diferentes das outras, até no conteúdo. Já vi na matéria de Brasília sintaxe, que não está no nosso edital.
Então, esse ano, provavelmente, o edital, provavelmente não, com certeza o edital vai ter que ser idêntico para todos os estados, todos os colégios militares, e aí eles vão ter que se adaptar. O que era muito fácil vai subir um pouquinho, o que era muito difícil vai descer um pouquinho, para que haja uma uniformidade. Aqui eles querem o discurso indireto livre. Tá? Se vocês forem fazer essa redação, não se atenham muito nesse discurso indireto livre, porque ele não é trabalhado no nosso estado, no nosso estudo. Tá? Imagine o meio e o fim da história e desenvolva seu texto na folha para a redação de acordo com o tema. Não pode faltar a solução para o problema da fome, nem a caracterização da mãe de João como pessoa digna, que age com os princípios. Certo? Observe bem todos os detalhes das personagens e seja coerente com o início que já foi dado. Então é assim. Eles já deram o início e vocês vão continuar. Resta saber se vocês têm que colocar o texto. Eles não colocam, né? Observe bem todos os detalhes e seja coerente com o início. Redija o texto entre 24 e 28. Use a norma padrão. Sua história tem que ser original. A redação que apresentar cópia terá um número de linhas copiadas desconsiderado. A ocorrência de qualquer situações. Texto com menos de 17. Seu trabalho será continuar essa história em forma de narrativa a partir de onde parou. Então, como eles não colocaram, vocês vão continuar a partir daquela fala. Ó. Então ele disse para sua mãe: olhe só esse pezão de feijão. Vou subir para ver o que tem lá em cima. Quem sabe não encontro um cisne que bota ovos de ouro? Isso seria bom. Mas e se lá houver um gigante que come gente? Isso seria ruim. Mas se eu o enganar, pode ser bem divertido. Ora, vamos nos divertir aqui por baixo mesmo. Como, mãe? Isso é uma planta, não um parque de diversões. Sabe que você me deu uma boa ideia? Então, João é um diálogo do João com a mãe. E eles querem que vocês agora continuem com a ideia da mãe. A ideia da mãe. Porque ele disse: como, mãe? Isso é uma planta, não um parque de diversões. Aí ela disse: me deste uma boa ideia. Então, a mãe do João. Você tem que começar a narrativa assim, dando continuidade a essa. Então, essa foi a provinha que trabalhava sobre a fome. É uma prova que vem com a questão não da fome, mas da alimentação. Né? A alimentação dos industrializados, a alimentação a falta de alimentação, o início, uma narrativa que trabalha também com a sobrevivência através da alimentação. Então, uma prova bem elaborada, mas num contexto bem mais dificultoso que as provas de Porto Alegre. Nem por isso não era uma prova que a gente pudesse gabaritar. Claro que poderia. Combinado, pessoal? Então, gabarito, a redação, daria continuidade ao que foi pedido. É isso. Muito obrigada pela atenção, um beijo bem grande, até a próxima.